Olá, sejam bem-vindos ao podcast Focado no Direito. Sou Romário Matias e hoje nós traremos um tema relevante. Nosso primeiro episódio aqui no podcast é Direito e Educação. E hoje, o tema Direito e Educação, abordaremos alguns temas, da relevância e da importância e o cerne do direito no rol educacional em nossas vidas. E contando com a presença do professor, mestre em Direito, Fábio Frederico. Seja muito bem-vindo, professor. Contamos com o seu conhecimento, com a sua contribuição em tratar do tema que hoje vamos apresentar para quem nos assiste, para quem nos acompanha. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Romário. Inicialmente eu quero parabenizá-lo, não só a você como aos demais alunos da turma, pela iniciativa, pela proatividade, vamos assim dizer, em desenvolver esse projeto. E agora esse projeto saiu do papel, se tornou realidade. E para nós professores é um grande privilégio estar aqui, participando desse primeiro episódio. Me coloco à disposição e vamos que vamos. Estou à disposição de vocês. Vamos debater hoje o assunto Direito e Educação. Agora é com você. E nada melhor, Estamos num ambiente educacional, tratando dos temas relacionados à matéria do direito, E nada melhor do que iniciar o primeiro episódio tratando da educação, no rol do direito educacional. É um assunto muito importante porque haja vistas que a formação do indivíduo, ela sempre, desde o seio da sua família, já envolve ali o direito, o que é importante, a sua formação para além da família, Inclusive, em termos constitucionais, a base ali da educação é o dever do Estado, no entanto, também com a participação da família. E nesse âmbito do direito e educação, qual a influência, qual que é o principal aspecto que o direito traz em relação à educação? A educação, primeiro a gente tem que diferenciar o que é educar e o que é ensinar, Exato. Já começa por aí. Eu costumo dizer que o pai e a mãe ele tem o papel de educar. Já a escola, ela ensina. São pontos distintos. É dever do Estado prestar o serviço educacional? Isso aí é uma garantia constitucional, é um direito social. Está lá no artigo 6º da Constituição. Mas a gente não pode esquecer que a mesma Carta Constituinte, lá no artigo 205, ela também diz que recai sobre a família o dever de educar. Então a educação ela recai não só apenas ao Estado, como também à família. E muitos esquecem disso. É muito comum responsabilizarmos o Estado. Porque a educação não funciona, a educação é aquém daquilo que se espera. É verdade? Podemos dizer que é verdade. Mas também é verdade que recai sobre os pais esse ônus, esse papel importantíssimo, relevantíssimo de preparar o seu filho, a sua filha, para o futuro. Tanto que se discute hoje a questão do homeschooling. Exato. Não é verdade? Sim. Então hoje nós temos um projeto tramitando no Congresso. O Supremo lá atrás já se manifestou hoje, dizendo já que não é inconstitucional o homeschooling, mas carece de uma lei. Com ressalvas, há uma existência de uma lei para regulamentar e prever, Exatamente. Essa lei vai prosperar, o projeto vai ser aprovado pelas duas casas? Não sabemos ainda se o Congresso vai aprovar ou não. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, a educação ela forma cidadão. Então, o cidadão, para ele se tornar um cidadão consciente dos seus direitos, dos seus deveres, ele depende, sim, do Estado, ele depende da família. Mas só que nós temos um grande problema, uma grande lacuna. A LDB, que é a lei que regulamenta a educação no Brasil, ela traz algumas disciplinas que são obrigatórias e é interessante que nós não temos.
o direito como uma disciplina que faz parte desde da educação infantil, da educação do ensino médio e do ensino fundamental. Aliás, o contrário do ensino fundamental e posteriormente do ensino médio. Isso não existe. Então, quero dizer, é importante a matemática, é importante as outras disciplinas, todas elas são relevantíssimas para estruturar um cidadão consciente. Mas o direito, ele também deveria compor esse rol de disciplinas desde os primeiros anos, lá no ensino básico. Então, imagina o seu filho com 7, 8 anos de idade, dentro de um ambiente escolar, entendendo o que é o direito, o que representa o direito na vida de uma sociedade. A partir do momento que esse cidadão, que ainda é uma criança, entender que a sociedade ela depende de regras, porque imagina uma sociedade sem regra, vai ser uma sociedade totalmente desorganizada, desestruturada. Então estaríamos aqui numa barbárie. E não estamos. E um dos fundamentos do direito, né, é justamente isso. Ele vai regular e vai também ali trazer, né, na sua essência, as conduções do cidadão em sociedade. Por isso que é muito importante o que o senhor disse, relacionado a desde da base educacional do indivíduo, isso na figura de uma criança, já saber da importância no exercício da cidadania, né, ele ali num futuro maior de idade, ter uma base estruturada e relacionada aos seus direitos e deveres. Sim. É muito comum a gente questionar quais são os nossos direitos. Né? Exato. É uma incógnita que todo mundo pergunta, né? Liberdade, direito... Quais são os direitos? Mas ninguém gosta de falar sobre as obrigações. E é importante, desde o início da vida, você saber que nós não temos só direitos. Nós temos obrigações também. Então, quer dizer, quando se fala em direitos e obrigações, o sujeito ele passa a entender que para que haja uma existência, aliás, para que haja um sistema de coexistência, coexistir, eu tenho outras pessoas convivendo comigo. Sabe aquela história? O meu direito termina onde inicia o seu? E vice-versa? Isso, exato. É o grande, popularmente falando. É assim que funciona. Mas só que se eu deixar as coisas da forma que estão, eu não formo um cidadão consciente dos seus direitos e deveres. Ele acha que só tem direitos. E isso não é verdade. Agora, o problema é que a sociedade... Hoje nós temos sociedades viciadas. Quando eu digo sociedades viciadas, são sociedades que no campo do conhecimento são fragilizadas. Elas não são conhecedoras dos seus direitos. O que é uma pena, né? O que é uma pena. Nós não poderíamos, de modo algum, formar cidadão dentro do campo formal, ou seja, o sujeito ele sai com um histórico, um diploma, mas só que quando você vai examinar qual é o grau de conhecimento dele, mínimo, básico, é 0. E em relação a isso, né, já desde quando o indivíduo começa a ter um certo conhecimento daquilo que é predominantemente certo ou errado, isso já é com base no direito. Já é com base, como disse, né, nas suas palavras, dizendo que desde de casa ele já a família tem o dever também de o educar, né, trazer ali o seu o conhecimento do que é certo, o que é errado, dos discernimentos com base isso vem numa cultura familiar, cada família tem a sua cultura, mas aquele caso que aquela teoria, né, que direito, né, a educação vem de berço, né, vem de casa. E um cidadão mal formado, ele vai trazer um prejuízo para a sociedade, né? Inclusive na Constituição, o artigo 6º, ele já traz, né, os direitos sociais. Os direitos sociais, né? Inclusive o primeiro aqui, a educação. A educação. Né? Mas aí eu volto à questão das sociedades viciadas. Se o seu pai e a sua mãe não foi formado lá atrás, como que ele vai formar os seus filhos? Então, quer dizer, se a própria Constituição diz que recai sobre os pais o dever também
de educar, como que eu vou repassar aquilo que eu não recebi? Exatamente. É uma incógnita porque, inclusive, a lei federal, fazendo uma pequena leitura aqui, 8.069 de 90, fala sobre a existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Um rol de direitos e deveres garantidos, né, previstos na legislação e, inclusive, no âmbito escolar, no âmbito como o Estado deve cuidar de seus jovens, crianças. E já no artigo 1º fala da proteção integral à criança e ao adolescente. Mas essa proteção integral, na sua visão, enquanto aí mestre, dentro de uma sala de aula, haja vistas aí os conhecimentos a serem passados aos alunos, essa proteção integral, o Estado, em sua visão, deve intervir até em que ponto na formação de um indivíduo, né? Da formação de um aluno, de um estudante, de um acadêmico, né? De ensino superior. Qual que é o seu horizonte em relação a esse tema? Olha, Romário, quando se fala em proteção integral, nós não falamos só em educação, né? Então, eu traria as garantias constitucionais, proteção à vida, proteção à liberdade, inclusive também a educação, dentre outros aspectos. Mas proteção integral é algo utópico. Por quê? O que se entenderia por proteção integral? Blindar o filho? Blindar a filha? Isso é utópico, não existe. A gente não tem como materializar isso. Você me perguntou até que ponto o Estado poderia intervir. Eu não diria intervenção. O Estado ele tem que cumprir com aquilo que está previsto na Constituição Federal. É o mínimo. Então, se a Carta Constituinte estabelece alguns deveres que recaem sobre o Estado tem que cumprir o que tem previsão constitucional. Então, veja, intervenção? Não, é cumprir com o papel dele. Esse é o ponto. Agora, se questiona muito a questão do ensino religioso nas escolas. O Estado é um Estado laico. Isso quer dizer, o Brasil ele não professa nenhuma religião. O Brasil não dá guarida a uma religião oficial. Ok? Mas isso não quer dizer que o Estado não seja teísta. Ou seja, o Estado brasileiro ele reconhece a existência de Jesus Cristo. Sim. Perfeito? É o primeiro ponto, né, a ser ressaltado. Sim. A LDB, ela veda o ensino religioso nas escolas? Não. Não está previsto como uma disciplina obrigatória. É facultativo. Mas a religião, de certo modo, ela também forma o cidadão? Forma. Claro que sim. A partir do momento que o sujeito ele tem alguns princípios, isso vai fazê-lo um sujeito consciente. Pelo menos do certo e do errado. Talvez não sob a ótica do direito, mas sob a ótica de uma carta conhecida como Bíblia. E isso não é fazer apologia à religião A, B, C ou D. Entende? Então, veja, hoje o que nós estamos observando é uma inversão de valores. Ao invés de você dar espaço para que o cidadão ele receba lições mínimas de direitos básicos dentro dessa grade curricular, eu acabo observando que em alguns municípios, em alguns estados, a rede pública ela vem abrindo margem para atividades que, a meu ver, não tem nenhum conteúdo pedagógico educacional. Então, vamos supor, o sujeito ele tem uma atividade esportiva. O que é esporte? Esporte é futebol, é basquete.
Ali, de certo modo, eu estou fomentando o quê? A socialização, a integração entre os alunos, o desenvolvimento deles. Agora, você selecionar algum estilo musical e fazer com que crianças de 6, 7, 8 anos entendam que aquele estilo é um estilo correto de vida e etc, etc, que deve ser, né? Onde você, inclusive, traz à tona a questão da sexualidade, da sexualização de crianças com 7, 8 anos de idade, de uma forma tão precoce. Quer dizer, eu estou utilizando um espaço público, que é a escola, e subvertendo as coisas. Ao invés de você utilizar esse espaço para ensinar, para educar, eu estou utilizando como palco de disseminação de... Enfim, é um assunto bem polêmico, não vou adentrar, que senão vai... Não, mas no caso o senhor citou aí a Bíblia, né? Tanto o direito, o ensino, não, o direito de aprender começou lá atrás, já na história da humanidade. O conhecimento sempre foi necessário para uma boa formação de alguém. Mas o que nós podemos entender, o que é necessário ou não, é subjetivo. Sim. Mas na boa condução dos bons costumes e para o bem-estar social, aí sim entra o papel do direito, que ele vai dar as diretrizes, não é isso? Exatamente. Para a condução desse indivíduo dentro da sociedade. E, falando disso, né, qual a importância, exatamente um tópico aqui que a gente já adiantou, qual a importância do direito na formação de caráter do indivíduo? Porque, veja, um aluno que vem do ensino fundamental, não tem a estrutura, que existe uma Constituição, que existe a lei municipal ali, que ela é protegida por leis estaduais, protegidas por leis infraconstitucionais. Ele não tem a estrutura de conhecimento. Como é que ele vai chegar lá na sua maioridade, que inclusive o direito civil, né, já traz o que são os relativamente e os completamente incapazes? Qual o direito, né? A formação do caráter do indivíduo, o papel do direito, né? E sua importância. Importância zero. O direito não forma caráter. O caráter, ele é formado dentro de casa. O filho se espelha em seu pai e sua mãe, nos costumes locais, na sua comunidade, no seu gueto. O espelho está ali. O caráter, o direito não vai formar o caráter do sujeito. É a minha opinião. O direito, o que é o direito? O direito é uma ciência humana que tem um papel muito simples. Eu vou regular as relações humanas. Então eu vou dizer para você quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são as regras. Como que você deve se comportar em meio à sociedade? Olha, se você não cumprir a regra, você vai sofrer uma punição. Você vai sofrer uma sanção legal. O Estado, ele virá atrás de você. Simples. Então, na verdade, o direito não forma caráter. Não é dentro de uma faculdade de direito ou em uma escola com a disciplina de direito, vamos assim dizer, que o caráter do indivíduo será formado. Porque o direito, ele muitas vezes ele é cumprido por pessoas que não têm caráter. Então imagina, eu pergunto para você, existe diferença entre a moral, entre a ética e o direito? Existe. A ética, ela impõe regras dentro de um grupo social. Mas só que ser ético não é ser correto. Então, dependendo do grupo, ele estabelece regras éticas dentro de um grupo, uma facção criminosa, por exemplo. Existe ali um conjunto de regras. Se o sujeito ele quebrar a regra dentro da facção criminosa, ele vai ser punido, vai perder a vida, provavelmente.
E no caso de uma empresa também que tem ali o seu código de ética. Exatamente. No caso aqui, se tratando de da área advocatícia, né? A OAB tem o seu estatuto, né? O seu regulamento interno. Sim. Sim. É um sujeito ético, porque ele cumpre as normas de conduta ética, mas só que é um sujeito desprovido. Sabe do quê? Ele é um sujeito desprovido de virtudes. Por quê? Quando se fala em virtudes, o que é a virtude? Você olha para o indivíduo e fala, o camarada ele segue as regras dentro da empresa. Mas só quando ele chega em casa, ele espanca o filho, ele espanca a mulher. Aí depois vai responder pela Lei Maria da Penha. Dentro da empresa existe um cartaz, um quadro dizendo assim, melhor funcionário do mês. A fotografia do indivíduo ali, aplaudido por todos. O cara é um gentleman dentro do ambiente profissional. Cumpre todas as regras, todas as metas da empresa. Mas quando ele chega em casa, ele é um carrasco. É um sujeito ético. Dentro da empresa ele é. Agora, e as virtudes dele? O sujeito virtuoso, você precisa fazer uma pergunta bem simples. Dentro de casa, você é a mesma coisa que lá no ambiente profissional? Diante de um conflito de interesses, qual é a sua postura? Você agiria da mesma maneira sempre? Ou 2 pesos e 2 medidas a depender da situação? Entra naquela medida de que se ele vai ser imparcial ou parcial, dependendo dos seus interesses, né? Então, quer dizer, aquela história, né? O agente público, muitas vezes, ele é exposto a situações de conflito de interesses. Então, vem a proposta, vem a oferta, de repente uma propina. Não aceitou. Ele é sempre assim? É, sempre assim em todos os ambientes. No profissional, no familiar. Esse é um sujeito ético, esse é um sujeito virtuoso, dotado de virtudes. Então, é aquela história. Você quer conhecer o direito? Volta um pouquinho, vai lá na filosofia, que é a filosofia do direito. É o berço. Você quer entender o direito? Vá na filosofia. É riquíssimo isso. E a filosofia do direito traz, né, aquela Kant fala muito também, a gente estudando no IED, tem uma visão muito bonita de Kant que fala que o direito, né, a ação do ser humano está condicionada a primazia, né, do indivíduo ter o interesse, sair de dentro de si, não por meio, mas por fim. Ou seja, o agir, estamos falando aqui de caráter, de virtudes, o agir do indivíduo, né, do ser humano, deve ser por fim. Uma visão utilitarista. Exato, bem colocado. Aí você passa a observar qual é a utilidade da sua ação. Qual é a utilidade do feito? Aquilo que você fez. Terá qual serventia? E aí a gente não pode esquecer das consequências disso. Qual é a função social daquilo que se faz? Tudo que se faz, nós não fazemos apenas para nós. O sujeito, quando ele age, isso eu digo de modo geral, todas as nossas ações, elas repercutem. Então, o sujeito vai comprar, vai vender, vai alocar alguma coisa, vai casar, vai divorciar. Todas as nossas ações, via de regra, elas repercutem no mundo do direito. Por isso que é importante você ter o direito inserido à educação de piso, a educação básica. O conhecimento jurídico, né, basilar, né? Exatamente. Voltando ao cerne aqui Exatamente. do nosso podcast. E o próximo ponto é a influência educacional. Agora alterando, né? Em relação a caráter. A influência educacional do direito no ambiente, dentro de uma sala de aula. Em sua visão aqui, já indo pro cerne do desfecho, né? A influência do direito educacional na formação do cidadão.
a influência no âmbito pessoal, profissional, inclusive quando o indivíduo ele já começa a ter noções de direito, isso, deveres, né? Deveres e suas garantias. O direito ele influencia diretamente porque a mente de uma pessoa que começa a conhecer os seus direitos, já não é a mesma daquele que não o tinha. Não é isso? Justamente. Inclusive tem uma filosofia em volta disso, né? Sim, sim. Então, os princípios que envolvem o direito, ele se faz necessário na vivência entre os indivíduos, seres individuais dentro de uma sociedade, que eles não dividem o mesmo ambiente, eles compõem o ambiente social. Sim. E o direito, ele já nasce ali, a essência vem das relações interpessoais também. Sim. Aristóteles já dizia que o homem é um animal social. É impossível você viver sozinho. Imagina aquele filme o Náufrago. Náufrago. O Náufrago, lá com aquele que tem a bola de basquete, do Wilson. Eu preciso me inteirar sobre. Inclusive, vou deixar a anotação para... O Náufrago. Imagina você vivendo isolado. Enlouquece. O sujeito enlouquece. Então, quando Aristóteles dizia o homem é um animal social, significa dizer o quê? Que ele se relaciona, ele necessita, do ponto de vista biológico, fisiológico, ele necessita interagir com outras pessoas para N finalidades. E aí que surge o problema. Porque quando você interage com outro, pode ser que essa interação dê certo. Pode ser que essa interação não dê certo. Pode ser que não dê certo. Então, e se não der certo? Quem vai resolver isso? O direito. O direito. Então, quer dizer, o conflito ele vai ser dirimido pelo direito. Mas se você não conhece o direito, concorda que fica muito mais difícil você alcançar essa solução? O Brasil é um país que proíbe, veda a autotutela. O que é isso? Eu não consigo fazer justiça com as próprias mãos. Aliás, conseguir qualquer um consegue, mas é vedado, é proibido. Ilegalmente, né? Sim. Fazendo isso ilegalmente. Não poderia, com algumas exceções. Que não é o momento para a gente falar sobre isso. Mas, via de regra, eu não tenho autotutela. Não posso. Voltaríamos à lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Você feriu, agora será ferido. Então, quer dizer, se há um conflito, eu preciso fazer uso, eu preciso recorrer ao direito. Daí a necessidade de uma formação básica, a necessidade de incutir na mente daquele que ainda é criança, ainda é jovem, o que é básico, o que é elementar para a formação de um sujeito. Então, quer dizer, influencia no desenvolvimento do cidadão? Vai influenciar muito. Porque, às vezes, veja, o direito, ele não serve apenas para você dirimir o conflito. É muito mais do que isso. Eu posso evitar o conflito. A partir do momento que eu sou um sujeito consciente, ciente daquilo que é direito, daquilo que é dever, eu acabo colocando em prática o fator preventivo, o caráter preventivo. Então você evita. Então imagina uma situação básica do dia a dia, um contrato de aluguel. O sujeito tem um inquilino, não quero mais um inquilino, vou lá e tiro o sujeito dali. Não é assim. Então quer dizer, se ele souber o que é básico, olha, precisa notificar o inquilino, quais são os pré-requisitos para que você de fato promova o despejo, relações de consumo. Temos aí o direito do consumidor, né? Direito do consumidor. Imagina. Inclusive, tem diversos exemplos que a pessoa tem ali Por isso que a formação do conhecimento jurídico é importante, porque nessa seara aí do direito do consumidor, tem pessoas que mal sabem que se teve um vício, teve um defeito no produto ou serviço, ela consegue reparar. Sim, né? sim. E muitos não o fazem por falta do conhecimento. Do conhecimento.
do jurídico, né, dos seus direitos. Sim, regras básicas de direito do trabalho. O sujeito abre uma empresa, muitas vezes ele sofre uma demanda trabalhista por falta de conhecimento. Outro dia estava atuando numa situação, o sujeito empresário, ele trabalha no setor, fugiu agora, eles trabalham com andaimes, enfim, montagem, desmontagem, e ele permitia que os funcionários trabalhassem sem o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Ele fornece, mas só que ele não fiscaliza. Então, para ele, se o funcionário usar ou não, tanto faz. Vai dar conveniência de quem Quer quiser usar, utilizar usa. ou não. Quer usar, usa. Não quer, problema seu. Mas só que ele não sabia que o empregador ele tem o dever de fiscalizar. Ele tem que exigir o cumprimento, o uso do EPI. Sofreu ação trabalhista. Por quê? Acidente de trabalho. E na ingerência e na imprudência acaba aquele que não utilizou, mas aquele que forneceu, sim, recebendo a responsabilização por não ter fiscalizado. Sim. Não adianta somente, tá aqui o EPI, eu te dou, mas não fiscalizar, Sim. né? E um exemplo, a situação agora um caso de consumo. Muitas ações são passíveis de serem impetradas, serem recebidas pelo judiciário através do JEC, né? O Juizado Especial Civil de Pequenas Causas. Né? Sim. Então, o direito, inclusive na Constituição, já é previsto. Né? Também temos a justiça gratuita, que ele é recepcionado, o direito público, o acesso aos servidores. E quando o indivíduo ele tem o conhecimento das vias de acesso no exercício dos seus garantias e dos seus deveres, no âmbito jurídico, a sociedade, nós conseguimos ter um discernimento à luz daí do seu conhecimento também como mestre no âmbito do direito, que é transformador. É algo que, se o indivíduo se aplicar, né, se auto-aplicar, e digamos aí, fazendo uma paráfrase da autotutela em relação ao conhecimento, né, na sua visão agora, como já em sala de aula, dando aula, sendo no mestre de direito, no magistério, qual a dificuldade de transmitir a mensagem do direito? Quais os desafios, melhor colocando, quais os desafios em repassar o conhecimento jurídico e mostrar para o estudante, o aluno, né, temos a diferença, que ele tem a sua autonomia através do conhecimento em passar isso? Eu costumo dizer que o professor ele é um agente transformador. O professor ele transforma vidas. Mas só que ele não transforma vidas se quem é proprietário da vida não quiser. Eu quero dizer, é um trabalho que é realizado com duas pontas. Uma ponta é o professor, a outra ponta é o aluno. Existe uma ligação, uma linha condutora entre esses dois. Mas só que é preciso que ambos queiram. Então o professor ele tem um papel fundamental. Eu costumo dizer que o professor ele abre a porta, ele diz qual é o caminho, e o aluno, cabe a ele passar pela porta e seguir aquele caminho. Depende dele. Então, quer dizer, o professor ele tem o seu papel e o aluno tem o seu, cada um com o seu. Eu até costumo brincar, cada um dentro do seu quadrado. Exato, exato. É uma relação bilateral. Eu cumpro com o meu papel e você cumpre o seu. A princípio, eu nem gosto de chamar meus alunos de alunos. Porque se você for estudar a origem da palavra, aluno. Tira a partícula A, você vai entender que são sujeitos não iluminados, sujeitos sem luz. Que é o professor que o deve trazer à luz, né? Digamos, né? Mas tem o caso do estudante, que é aquele que é estudante, ele estudou, o aluno só vai acompanhar as aulas, né?
Mas de vez em quando eu chego em sala de aula e falo, olha, vocês não são meus alunos, viu? Aí o pessoal, olha, como não, professor? Aí eu explico para eles a origem do termo. E atuando no magistério, quantos anos, professor? 14 para 15 anos já praticamente. E para quem está nos acompanhando, estamos com o professor Fábio Frederico, que já atua no magistério e, inclusive, as matérias que o senhor já tem aí à frente, educando, trazendo para o direito, conta um pouco para nós aqui, já para a gente ir para o término, né? E já transfiro a oportunidade também de fazer as considerações. Olha, eu iniciei, lembro como se fosse hoje. Minha primeira turma foi uma turma de ciências contábeis. A universidade, ela fez um teste. Vamos fazer um teste com ele para ver se ele serve. Uma seleção. Se ele serve para o magistério. Era uma turma com quase 100 alunos. E foi um teste, porque era muito novo. Aí diziam, nossa, esse professor é um menino. E realmente era muito novo. Tinha terminado a faculdade, passei na UAB, praticamente 3, 4 anos depois já estava lecionando. Participei de um processo seletivo, imaginei que eu não fosse passar. Eu não tenho experiência nenhuma. Aí um colega me disse assim, mas todos começam do zero. Eu falei, é verdade. É verdade, todos começam do zero. Tem um início, realmente. Vou participar. Aí participei do processo seletivo, fui aprovado, tive que dar uma aula nesse processo seletivo. Tremia, até não querer mais. A noite que antecedeu o teste, para você ter uma ideia, eu fui dormir às 4 horas da manhã. Minha esposa, que é pedagoga, ela falou, vamos fazer um teste, eu vou ser sua aluna. Ótimo, bacana. Você vai falar sobre o quê? Eu lembro que o assunto foi responsabilidade civil. Lembro como se fosse hoje. Excelente tema. Passei 3 horas falando sobre responsabilidade civil para ela. Aí eu falava, ela dizia, não tá bom. Volta. Não tá bom. Repete. E assim foi. Aí foi aprovado, comecei a dar aula nessa turma de contábeis, pela antiga Uniban. Lembro que no primeiro dia, a gente não tem experiência, né? Primeiro dia, subi, estava no tablado, colocando conteúdo na lousa e tal. E uma aluna que estava lá no fundo, sentada na última carteira, ela disse assim, nossa, esse professor, ele acha que a gente é cego. E eu ouvi ela falando isso. Aí eu olhei para trás, aliás, eu virei, eu falei, então, eu não acho que vocês sejam cegos, de modo algum. Mas eu também quero que vocês saibam que eu não sou surdo. E a reação da aluna? Ela ficou espantada. Ficou espantada, os demais também. Ali, falaram, opa, aqui o papo é sério. Porque quando eu entrei, eles perceberam que eu era muito jovem. E como a fala fica um pouco trêmula no início, eles sentiram isso. Então, quando o aluno ele percebe que o professor ele não tem experiência, que ele não tem bagagem, ou você impõe o respeito desde o início, ou então ele vai tripudiar. Porque ele vai querer saber até onde você conhece a matéria. Mas todo iniciante é assim. Não tem como ser diferente. E assim foi. Fiquei ali, acho que 1 ano, 2, e logo fui para o direito. E no direito também fui testado. E eu acho que está certíssimo. O aluno, de fato, ele tem que esgotar o professor. Porque já pensou, eu costumo dizer para os meus alunos, olha, quem quiser esquentar a cadeira, vai esquentar em outro lugar. Nossa, professor, coração peludo. Muitos falam isso, né? Eu falo, não, gente. O papo é esse mesmo. Você está dispondo do seu tempo. Está investindo recurso, dinheiro. Deixando, talvez, de fazer algo que você queira, que lhe traga prazer. Escolheu ficar sentado em uma cadeira de universidade por 5 anos. Não é para qualquer um. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, se vocês estão aqui, faça valer, faça jus ao seu investimento. Utilize esse curso como um fator de renovação, como algo que vai mudar a sua vida.
do ponto de vista profissional. É já na pauta. Exato. A transformação, né? O direito e a educação. Sim. A partir do conhecimento do direito, bem colocado. Sim. Veja, outro dia eu estava contando para os meus alunos. Quando eu estava em outra unidade da universidade, há anos atrás, um dos nossos alunos, ele vendia bala, ele vendia doces num terminal de ônibus. Hoje, ele tem um escritório de advocacia. Mas só que ele não esqueceu dos doces. Ele não abandonou suas origens. Hoje ele é dono de um comércio, de uma enorme bomboniere. Acho que com 2 ou 3 unidades já. Então ele... Muito bacana. Ele segue as duas vertentes, os dois segmentos. Ele está na advocacia e mantém o negócio dele. Então, transformou a vida dele? Transformou e muito. Ele fez valer. Era um sujeito que questionava. Alguns professores nem gostavam dele. Gostavam, entre aspas. Mas achavam um sujeito muito contundente, que fazia muitas perguntas. Ele acabava intervindo muitas vezes. Ativamente. Durante a aula. E alguns professores se incomodavam. Mas sempre respeitoso. O aluno tem o seu direito de questionar? Tem. E eu diria mais. O aluno tem o dever de questionar. Porque uma vez que a aula foi dada, depois que você vai para casa, fica mais difícil. Então, veja, eu costumo dizer também que os 5 anos de universidade, poxa, é como se fosse a sua casa. Você tem ali seus amigos, você tem seus colegas, você tem o professor. Tudo que você necessita está ali. Agora, o pior dos anos, sabe qual é? É o 6º ano. É quando você termina a faculdade. Aí você olha e fala, e agora? Quem que vai me acompanhar? Eu não tenho mais o professor. Eu não tenho mais a instituição. Eu não tenho mais a biblioteca. Talvez nem os colegas de sala você terá. E aí? E aí você depende de quem? De si mesmo. Porque a sala de aula é o momento de você, ali, nos seus erros e acertos, você formar. Sim. Se formar e também estruturar o seu conhecimento na área. E que, né, inclusive, é uma excelente escola. Você se desenvolve intelectualmente. Desenvolvimento, exato, professor. Você se desenvolve intelectualmente. Ali você conhece pessoas, você forma um grupo de networking, você... Enfim, de repente, o seu sócio está dentro da sua sala. Seu futuro sócio, sua futura sócia. Muito bacana. Então, você que nos acompanha, o professor está trazendo, né, trouxe aqui para nós o cerne, né, do direito e educação. E com muita relevância nos seus conhecimentos, nós vimos aqui nesse bate-papo, nessa conversa, que é basilar, né, a necessidade do conhecimento jurídico, o direito em si. E para caráter, o direito ele não tem sua influência, no entanto, na formação educacional, ele tem a sua importância. Não é isso? E nas considerações finais, agradecemos também a participação, a contribuição solene dos conhecimentos e com a devida vênia, né, como diria o professor Fábio Frederico, agradecer também os pontos, os temas, a história, a sua vivência, e seja muito bem-vindo e numa próxima oportunidade também contribuir com os temas e as diversidades do mundo jurídico. Agradecemos também a você que nos acompanha e aí há alguns minutos finais aí, um conselho, um esclarecimento, algo para a gente fazer o desfecho do nosso episódio de hoje. Bom, antes de agradecer, eu quero deixar aqui uma frase. Sim. Em uma determinada oportunidade, eu levei um grupo de alunos a Brasília e ali nós visitamos alguns órgãos, Supremo, STJ, fomos também ao ST, fugiu a sigla agora, STM, Superior Tribunal de Justiça Militar. Me lembro como se fosse hoje. Um aluno
havia um general nos recebeu, um general da reserva. E ele estava palestrando. Um aluno fez uma pergunta. Senhor general, eu gostaria que o senhor comentasse sobre as atrocidades praticadas pelo exército durante o período da ditadura. Eu imaginei, agora vem aquela resposta. Toda ação tem a sua reação. Agora eu falei, pronto, agora virá. Esse general, ele me surpreendeu. Um senhor já na casa dos 85 anos, para mais. De uma forma muito serena, ele olha para esse aluno e diz assim, olha, meu rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Para você conhecer uma história, você deve conhecer... Aliás, para você conhecer a história, você deve vestir a camisa da época. É só isso que eu tenho a lhe dizer. Isso quer dizer o quê? O que ele quis dizer? Porque o menino não entendeu. Depois ele veio me perguntar. Professor, eu não entendi. O que ele quis me falar? Eu falei, olha, sabe o que ele quis te dizer? Que para você julgar, você tem que ter conhecimento de mérito. Você tem que ter conhecimento de causa. Eu não posso julgar as pessoas. Eu não posso fazer um julgamento sem ter conhecimento concreto sobre o ocorrido. Então, quer dizer, não julgue. A partir do momento que você estiver dentro desse âmbito educacional do direito, seja na escola, seja na universidade, talvez você deixe de tomar juízo de alguém ou de alguma situação sem antes conhecer. Então, veja, o direito ele tem essa finalidade também. Fazer com que você tenha conhecimento de mérito para depois chegar a uma determinada conclusão sobre algum assunto, sobre algum tema. E digo mais, não existe tempo, não existe idade. O jovem, ele pode ser inserido nesse âmbito do direito? Pode. Aquele que está numa idade mediana também. E se você já está na melhor idade, depois dos 60 anos, por que não? Nunca há tempo. Nós temos... O meu filho, ele é estudante de medicina. Outro dia ele me contou a seguinte história. Pai, você não acredita. Nós estávamos no hospital e eu me deparei com um sujeito de jaleco. Imaginei que fosse algum professor, algum médico antigo ali. Não. Era um residente. Um residente com 68 anos de idade. Muito bacana. Sabe qual a profissão desse residente? Desembargador aposentado. Muito bacana. Quer dizer, é um sujeito que saiu do direito, entrou na magistratura, juiz, desembargador, aposentou, entrou na faculdade de medicina, ali com seus 60, 62 anos, e estava ali na residência médica. Quer dizer, não há limite de idade. O limite quem estabelece somos nós. Romário, quero agradecer a oportunidade, quero dizer que foi um prazer gigantesco. Desejo todo sucesso para o projeto de vocês. Espero que vocês me convidem novamente. Curti pra caramba isso aqui. Sim, agradecemos. Agradeço em nome do grupo. Achei super bacana. Quem sabe a gente volta aqui para falar sobre a redução da maioridade penal. Escrevi um livro sobre isso. Claro que eu não vou fazer spoiler, mas é um tema que eu gosto de falar. Quem sabe numa outra oportunidade. Seja muito bem-vindo e contamos aí com conhecimento, e sempre o bom conhecimento é bem-vindo. E assim finalizamos o nosso episódio de hoje, agradecendo sumariamente a disponibilidade, né, e do apoio da Universidade Anhanguera, também do seu amparo da equipe de produção e para a realização deste trabalho, deste projeto. E nos acompanhe, traremos as discussões voltadas ao universo jurídico, com a presença de aí ilustres conhecedores do direito, professores, aqueles que podem também nos trazer o devido conhecimento, que foi digamos aqui com ressalvas, né? Uma excelente aula. Agradecemos a sua participação,
inscreva-se no nosso canal, acompanhe nosso perfil no Instagram, nas mídias sociais e aqui traremos os assuntos, né, que você realmente se interessa, que é o seu direito, né, o que você tem, o que nós temos, não é isso, professor, a ver com o direito. Muito obrigado e até um próximo vídeo.